Então vamos lá. Próximo caso. Aqui a gente falou nos últimos casos de pacientes convulsionando, pacientes rebaixados. Agora, no caso clínico 13, olha o que nós vamos ver. Paciente de 70 anos, sem história pregressa de epilepsia, com tosse e prostração há 1 semana, oligúrico há 3 dias, admitido no PA com hipotensão, hipoxemia e rebaixamento do sensório. Gente, quantas vezes? Mas quantas vezes? Galileu, chegou um paciente aqui com AVC. O paciente está tendo crise convulsiva. Por quê, gente? Está rebaixado. Aí você vai pegar a história. Tosse e prostração há 1 semana, oligúrico há 3 dias, admitido hipotenso, admitido hipoxêmico. Esse paciente está séptico. Ele está com disfunção orgânica, disfunção renal, disfunção do sistema circulatório, hipoxêmico, e ele está com disfunções orgânicas, aqui oligúrico, hipotência, hipoxêmico, e vinha com tosse há 1 semana. Gente, até prova contrária, são as sepsis de foco pulmonar. Esse paciente não tem nada neurológico, provavelmente. Olha que interessante. Assim como os demais sistemas do corpo humano entram em falência na sepse, o rim entra em falência, o coração entra em falência, você tem uma disfunção orgânica múltipla. O corpo está sofrendo por causa da infecção, da cascata inflamatória e entrando em disfunção. O cérebro, de mesma forma, também entra em disfunção. O cérebro sofre a semelhança dos outros órgãos que nós temos. E como que o cérebro sofre? Com confusão mental, com rebaixamento sensório. Então esse rebaixamento sensório, nesse paciente admitido hipotência, hipoxêmico, oligúrico, ou seja, com disfunção renal, e que já vinha infectado há 1 semana, esse rebaixamento sensório nada mais é que a disfunção também do cérebro, junto nesse combo da sepsis de foco pulmonar. Um paciente idoso, então já mais frágil. Então isso aqui é uma encefalopatia metabólica, encefalopatia séptica. Óbvio, ele sempre vai avaliar diagnósticos diferenciais. Eu sempre peço pelo menos uma tomografia nesse paciente para avaliar se não pode ser outra coisa. Em alguns casos a gente vai pedir um eletroencefalograma para ter certeza que não tem um status não convulsivo. Mas essa descrição aqui que a gente está vendo, isso é uma encefalopatia metabólica, encefalopatia séptica, causando rebaixamento sensório do meu paciente. E o que eu vou ter de indicação vai ser tratar a condição de base, tratar a sepse, e assim como os demais órgãos vão melhorando devagarzinho, conforme se trata a sepse, o cérebro também vai melhorando o sensório, vai melhorando a confusão mental, é lento, ainda mais idoso, até ficar 100%. Óbvio que pode ficar com sequela. Assim como você pode ficar com sequela renal, você pode ficar com sequela neurológica também. Então vamos lá. Isso aqui, gente, é comum, a gente vê sempre, mais no CTI, mas vê no PA também. E é importante a gente ter esse conhecimento, ter esse discernimento. Vamos lá. Caso 14, muito semelhante. Um paciente de 50 anos, hepatopata crônico, cirrótico, dor abdominal na última semana, melena ontem de manhã e rebaixamento sensório hoje. Mesma coisa. A melena desse paciente, essa hemorragia, trato gastrointestinal provavelmente alto, ela pode ser por varizes esofágicas, pode ser por uma ulceração, o paciente vem com dor abdominal na semana. Agora, eu tenho um paciente hepatopata crônico, paciente cirrótico. Por que esse paciente está rebaixando? Ele pode estar fazendo crise? Até pode. É muito comum na encefalopatia hepática ter uma sobreposição de crise epiléptica. Ele pode estar tendo AVC? Gente, hepatopata, está com dor abdominal na semana, teve uma melena ontem, será que só AVC? Até prova contrário, e óbvio que você vai investigar para fazer EEG e TC nesse paciente, você tem que sempre ter certeza, você sempre tem que afastar o pior cenário, o paciente rebaixado, não tem jeito, mas esse paciente provavelmente está com encefalopatia hepática. Muito comum no paciente hepatopata
após sangramento do trato gastrointestinal, fazer encefalopatia. Muito comum. O mais comum é ser mais insidioso, mas às vezes o paciente rebaixa subitamente e é pelo contexto metabólico. Então, o que eu tenho que fazer aqui, obviamente, vou fazer uma TC e uma EG para afastar diagnósticos diferenciais, mas o que eu tenho que fazer aqui é tratar a condição de base no paciente. Esse sangramento, às vezes uma eventual infecção sobreposta a esse contexto de cirrose hepática. Então aqui eu tenho encefalopatia hepática provável. Beleza. Vamos a mais um caso de rebaixamento, mas agora um pouquinho diferente. Caso 15, caso clínico 15. Paciente de 40 anos, anticoagulado por FA, fibrilação atrial. Teve um TCE leve há 2 semanas. Caiu da escada, bateu da cabeça, mas não teve nenhum sinal de alarme. Então resolveu não empenhar não. Vinha um pouco mais prostrado, mais sonolento há 3 dias e um rebaixamento súbito do sensório hoje. E as pupilas 6 menos 2 mais, ou seja, 6 menos pela direita, com um diâmetro de 6 milímetros sem fotorreatividade, barra 2 mais pela da esquerda, com 2 milímetros de diâmetro e com fotorreatividade preservada. Paciente anisocórico. Então, olha, eu sei que o TCE foi leve, mas eu estou diante de paciente anticoagulado. Paciente anticoagulado que vinha com sintoma mais prostrado há 3 dias e que rebaixou hoje. Isso aqui é indicação de urgência de tomografia. Anisocórico. O que é a anisocoria nesse caso? Você vai ter um hematoma, ele vai comprimir o cérebro, vai comprimir o mesencéfalo. Aí, no mesencéfalo, fica o núcleo de Erdmann-Westphal, que é o núcleo do nervo oculomotor. E por essa compressão vai causar essa anisocoria. Isso aqui é uma emergência neurocirúrgica. Esse caso aqui, eu tenho um rebaixamento para o hematoma subdural, causando hipertensão intracraniana, comprimindo e deslocando o cérebro. Isso aqui é uma emergência, o paciente vai morrer se não for abordado urgentemente. Às vezes, o paciente não vai chegar tão grave assim para você. Anisocórico, comatoso. Às vezes ele vai chegar mais sonolento, mais confuso, e ele é anticoagulado, ele teve um trauma. Então, cuidado, faça um ATC, investigue hematoma subdural. Próximo caso, parecido. Mesma coisa o caso clínico 16, igualzinho o caso clínico 15, mas a diferença é que ao invés de anticoagulação, ele estava usando AS. E ao invés de 40 anos, ele tinha 80 anos. Vamos lá. O paciente idoso, ele é mais frágil em todos os sentidos. E aqui também. A hemorragia subdural, o hematoma subdural, ele vai acontecer por um rompimento de veias ponte. E essas veias no idoso, elas ficam um pouco mais soltas, então elas ficam um pouco mais frágeis. Tem uma chance maior delas virem a romper e causar um hematoma subdural quando tem um TCE. E num paciente que usa antiagregante plaquetário, o AS, óbvio, que não é igual a um anticoagulante, que vai sangrar muito mais, mas você tem um aumento da chance de sangramento do paciente. Então o idosinho, que está com alteração do sensório, alteração confusional, usa AS, teve um TCE, mesmo se não usasse AS, só por ser idosinho e estar com alteração do sensório, você tem que fazer uma tomografia. Ele pode estar com hematoma subdural, ou então às vezes um hematoma epidural. E aqui nesse caso a gente quer ilustrar exatamente a mesma coisa do outro. 80 anos, AS, TCE leve há 2 semanas, prostrada há 3 dias, rebaixamento hoje, pupilas anisocóricas, sendo que a midriática está reativa. Então, isso aqui vai ser um rebaixamento para o hematoma, ou subdural ou epidural. Pela temporalidade aqui, mas provavelmente subdural.